Agora, com a nossa reportagem, a gente vai falar de um assunto bastante recorrente aqui na nossa programação, que é a violência contra a mulher, mas agora por uma outra ótica, né? Falando do ponto de vista de um local do país, de um estado, onde houve a queda dos casos de violência contra a mulher. A gente está falando do Paraná e a gente quer muito entender como que isso foi possível. A Bárbara Rames é quem está aqui com a gente para falar sobre isso. Tudo bem, Bárbara? Boa tarde. Oi, Bárbara. Felizmente aí os casos estão indo na contramão, né? É isso mesmo, Joel, Ana Paula, uma boa tarde para vocês, todos que nos acompanham. A gente tem diferentes fatores que são apontados aqui pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. É um resultado, né, de redução, mas para a gente ter uma ideia de como esses casos que têm chocado muito em todo o país, eles se repetem aqui. Nesse fim de semana que passou, Curitiba registrou 3 feminicídios em questão ali de 24 horas. Então são números positivos, mas uma preocupação que persiste, um cenário muito preocupante que a gente segue aqui no estado. Para a gente ter uma ideia, o Paraná teve essa redução de 15% no número de feminicídios quando a gente olha janeiro a novembro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em números, 2024, nos primeiros 11 meses, foram 93 crimes, 79 nesse ano. Esse balanço foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e que indica como um dos fatores que possibilitou essa redução o programa Mulher Segura, que foi lançado em 2023. Para a gente entender essa iniciativa, ela busca combater a violência contra as mulheres por meio de conscientização, proteção e mitigação de riscos. Isso é feito com palestras e visitas de patrulhas policiais às mulheres em comunidades. Esses eventos do programa Mulher Segura, eles podem inclusive ser solicitados por segmentos da sociedade. Falando de empresas, igrejas, colégios, no caso de ensino médio, também associações ou órgãos públicos de todas as esferas. Essas informações, elas também ficam disponíveis a partir do site da Secretaria de Segurança Pública. A Patrulha Maria da Penha, especificamente da Polícia Militar, ela é apontada como uma outra iniciativa nesse combate, ela que faz regularmente visitas às comunidades para contato direto com as mulheres, muitas delas vítimas. No programa é feito atendimento pós-delito, pós o crime, com base tanto nos boletins de ocorrência registrados pela PM, como pela Polícia Civil, também com base em denúncias, mesmo aquelas anônimas, pelo 181 do Disque Denúncia. Ainda são feitas visitas para fiscalizar o cumprimento de medidas protetivas determinadas pelo Poder Judiciário, medidas protetivas que a gente sabe que muitas vezes estão ligadas e fazem parte desses casos. Foram esses os fatores trazidos pela Secretaria de Segurança Pública aqui no Paraná para apontar essa queda em meio a um cenário muito assustador e triste que a gente tem visto no país. Joel, Ana. É um número alto ainda de casos, né? Mas qualquer redução nesse sentido, eu acredito de fato que tem que ser de fato destacada. Exatamente. Porque a maior parte do Brasil está na contramão disso aí, está crescendo e muito. Aqui em São Paulo, por exemplo. Foram 300 no ano passado, esse ano 1.100. Olha só a diferença, a discrepância, né? Então, por que no Paraná está acontecendo o inverso? A Bárbara colocou muito bem. É um programa de governo absolutamente voltado para a atenção mesmo. E atenção em todos os sentidos, né? Óbvio que eles não atingiram ainda o que é ideal. O ideal é ter zero, óbvio. Mas isso aí vai demorar muito, porque faz parte também da cultura, da criação. Nós que criamos pessoas, que formamos pessoas, nós temos um compromisso muito grande com isso. Ensinar desde sempre para o menino, principalmente, como é que a banda tem que tocar, sabe? Como é que as coisas têm que ser, para ele não ficar se espelhando nesse mundo de hoje. Senão você continua no círculo vicioso. Uma área de destaque no mundo hoje, no combate mesmo aos feminicídios, à violência contra a mulher, é o Reino Unido. O Reino Unido, ele coloca em discussão escolar isso. Então, desde criança quando evolui um pouco, passa pela adolescência, já há essa discussão. A gente discute questões envolvendo gênero, então a gente precisa se aprofundar um pouco mais no que é discutir o gênero em si. Né? O que é o homem, o que é a mulher e outras questões. Por que um invade o espaço do outro? Por que um age de uma forma covarde em cima do outro? Eu vi casos, viu, Bárbara, recente, de especialistas que conversaram com jovens que agrediam namoradas e que os caras não sabiam explicar por que eles faziam isso. E se você for puxar
Esses jovens vêm de uma criação em que em casa acontecia isso. Você tende Ele a tem reproduzir, aquilo como algo né? natural, Não, entendeu? isso vale para qualquer tipo de relação afetiva. A gente, o que vem em casa, reproduz por aí. Deixa eu só liberar a Bárbara Tchau, aqui. Bárbara. Valeu, Obrigado. viu? Obrigada. Se eu puder complementar uma questão... Lógico. Claro, querida. Vocês falaram, né? Acho que essa questão da educação ela é muito importante. A gente tem aqui, em relação ao Paraná, alguns outros programas que ajudam muito nesse sentido, que é a Casa da Mulher Brasileira, que se repete já em outros estados, Sim. mas que é a questão do acolhimento às mulheres, né? A gente fala de educação para que as próximas gerações possam ser diferentes, mas do que acontece hoje, né, é essa recepção para mulheres que recebem inclusive um espaço de hospedagem provisório até conseguirem encontrar um outro lugar, mas para que elas possam sair de casa. E nesse ano aqui no Paraná, começou recentemente, a gente teve a aprovação de um projeto na Assembleia Legislativa que prevê o pagamento de meio salário mínimo a mulheres que são vítimas de violência, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade social, porque essa questão da dependência financeira muitas vezes também surge como um fator que leva a todos esses casos. Mas como vocês falaram, né, é uma questão de educação e que a gente realmente só muda a partir do momento que a sociedade se conscientizar e entender que é absurdo, né? Exatamente. Valeu, viu, Bárbara? Tchau, Bárbara. Obrigado. Tchau, gente. E só um parênteses, prestar muita atenção também no que jovens estão consumindo na internet. Porque está crescendo muito o discurso de ódio em redes sociais contra mulheres, contra minorias e tudo muito decodificado. Então, muitas vezes, pais, mães, responsáveis, até educadores batem o olho naquilo e não entendem do que se trata, mas às vezes muitas siglas que são usadas para que eles conversem de fato sem que sejam pegos, e as conversas têm ali como base, como pano de fundo, a disseminação de discurso de ódio, discurso de violência. Eu me encontrei com a promotora do MP aqui de São Paulo, semana passada, aqui na Band, a Valéria Scaranzi. Sim. Ela é especialista no combate à violência contra a mulher. Criadora de um movimento de acolhimento. Exatamente. Também às mulheres. Eu perguntei para ela, eu falei, promotora, por que desse crescimento maluco, extrapolado, né, dos casos do ano passado para esse ano e tal? A primeira coisa que ela me falou foi isso aí, discurso de ódio. Cresceu muito o discurso de ódio na internet, de babacas se colocando como superiores às mulheres, e isso está se propagando e incentivando cada vez mais tudo isso que a gente tem visto. Então ela coloca esse como sendo o principal ponto a ser enfrentado, o principal ponto a ser enxergado de um jeito diferente. É isso.